Boa noite. A palestra de hoje é mais particularmente dirigida àqueles que estão vindo a casa pela primeira vez ou pelas primeiras vezes, aqueles que estão em fase de conhecimento, de familiaridade com a doutrina. E eu sinceramente espero que haja algumas pessoas nessa situação, porque para os demais ela pode se tornar assim, meio cansativa, meio que chovendo molhado, mas vamos lá. Conta Humberto de Campos que quando Saul, o rei de Israel, teve sobre si todo o peso da responsabilidade e do poder de um monarca, ele sentiu necessidade das orientações de Samuel, o último juiz na direção dos israelitas, mas àquela altura já morto. E, desejando realmente se comunicar com o juiz experiente, o rei interrogou amigos e serviçais da corte até conseguir a informação de que na cidade de Endor havia uma pitonisa, uma vidente, que talvez pudesse ajudá-lo. Saul procurou pela médium e quando ela entrou em transe, diante dos seus olhos assustados, surgiu a figura de Samuel, materializado, que lhe estendia as mãos. Ele não trazia mais as insígnias de juiz. O olhar, antes tão severo e autoritário, agora era impregnado de humildade. E uma espécie de capa cobria o seu corpo. Saul, de joelhos e em pranto, perguntou: Santo juiz de Israel, onde estão as tuas insígnias? Por que voltas do túmulo simples e pobre, como qualquer mortal? E Samuel, olhando o rei, respondeu: Saul, não me perguntes por posses e honrarias efêmeras, transitórias. Depois da vida na carne, elas não me fizeram merecedor de favores nem de privilégios especiais. Mas por que interrompes o meu trabalho? O que queres de mim? E o rei, enxugando as lágrimas, disse: Grande juiz, aconselha-me. Estamos na véspera de grandes batalhas e trago o coração cheio de sobressaltos. E o que queres que eu diga? Perguntou o espírito de Samuel. A verdade, disse o rei. E a entidade sorriu. Saul, sabes o que me pedes? Poderás acaso suportar a verdade? Mas, diante da resposta afirmativa do rei, o espírito materializado falou comovido. Então, volta ao povo de Israel, desarma o nosso exército e diz à nação que o nosso orgulho racial é um erro profundo. Leva às 12 tribos a notícia de que as nossas guerras e os nossos atritos com os povos vizinhos não passam de ilusões malditas que agravam as nossas responsabilidades diante de Deus. Volta, Saul, enquanto é tempo, e ensina aos nossos a realidade. Explica que os filisteus também são filhos do Altíssimo e que ao invés de nos odiarmos, devemos amar e auxiliar uns aos outros como irmãos. Vai, Saul, e conduz o nosso povo a uma vida nova. O rei, ajoelhado, soluçava, buscava orientação para a vitória, e o juiz inesquecível de Israel voltava do reino da morte para induzi-lo à submissão. Mas o espírito, percebendo a luta íntima do rei, falou com carinho: Saul, quando o Senhor deseja conhecer as conquistas de uma alma, lhe concede autoridade e fortuna. Mas como o rei chorasse sem se manifestar, o mensageiro perguntou de forma direta: desistirás da carnificina? Ensinarás ao povo a humildade, o serviço e a concórdia?
E o rei de Israel, num esforço supremo, respondeu: é impossível, eu não posso. E a entidade então, numa tristeza profunda, disse apenas: por que pedes conselhos à luz da sabedoria, se preferes a prisão nas trevas da ignorância? E diz Humberto de Campos que, como acontece a muita gente que roga orientação aos espíritos desencarnados, Saul desprezou as advertências e se rendeu aos caprichos do coração. Mas no dia seguinte, o rei partia desse mundo para aprender com a morte as sagradas lições da vida. E, trazendo essa narrativa um pouquinho para a nossa realidade, num primeiro momento nós ficamos imaginando como é que isso pôde acontecer. Afinal, Saul foi privilegiado com a oportunidade de ter à sua frente um espírito materializado, lhe dizendo exatamente como ele deveria agir. Quem dera tivéssemos nós essa sorte, obedeceríamos cegamente e jamais iríamos errar. Mas será que porque nenhum espírito nos aparece de modo a podermos vê-lo e tocá-lo, significa que nós fomos esquecidos pelos benfeitores espirituais? Será que porque não ouvimos os espíritos através dos nossos órgãos auditivos físicos, isso significa que eles não se comunicam conosco? Saul pediu a verdade, mas a verdade que ele queria ouvir. Ele tinha um objetivo em mente e tudo que ele queria da entidade era que ela lhe dissesse exatamente o que ele deveria fazer para atingir esse objetivo, que no caso era vencer a batalha contra os filisteus. Mas o que aconteceu? Samuel não só lhe diz para desistir da sua meta, como lhe propõe outra totalmente contrária. Ao invés de ensinar como vencer a guerra, o Espírito lhe oferece as armas do amor, do trabalho e da humildade para conduzir os povos à paz. Saul foi em busca de uma coisa e encontrou outra completamente diferente. Recusou. E quantas vezes isso já não aconteceu conosco, embora talvez de forma não tão ostensiva? Quantas vezes os espíritos do bem não se dirigem a nós através do canal mediúnico da intuição, nos falando aos ouvidos da alma, e nós nos fazemos moucos, surdos mesmo, porque aquilo que nós ouvimos não corresponde à nossa expectativa. Saul pediu a verdade, mas não estava pronto para ela. E nós? Será que estamos? Ainda hoje, muitas pessoas que procuram as casas espíritas não conseguem assimilar a verdade relativa trazida pela doutrina. Chegam como Saul, com a expectativa de que os espíritos assumam o comando das suas vidas e digam exatamente o que elas devem fazer para resolver os seus problemas. Mas seria essa a finalidade da nossa existência? Obedecer a todo e qualquer espírito que se faça ver ou ouvir, sem refletir, sem questionar? Ou obedecer a qualquer espírito que diga exatamente aquilo que nós estamos querendo ouvir? Se fosse assim, porque então o Criador nos teria dotado de inteligência, de capacidade de discernimento e do livre-arbítrio, o poder de decisão sobre os nossos atos. Além do que, se fosse assim, a doutrina espírita estaria instituindo o regime da irresponsabilidade e do comodismo, e nós jamais cresceríamos. Pessoas que buscam atalhos, soluções prontas ou com o mínimo esforço, não vão encontrar na doutrina espírita aquilo que estão procurando.
em número menor, felizmente, mas nós sabemos que existem ainda aqueles que vêm à casa espírita somente em busca de fenômenos, numa visão completamente deturpada do verdadeiro objetivo da mediunidade. São pessoas que buscam a credibilidade da doutrina através de manifestações tão exuberantes quanto inúteis, porque aqueles que ainda necessitam desse tipo de prova para aceitar a existência, a continuidade da vida depois da morte física e a comunicabilidade com os espíritos, ainda não estão prontos para aceitar todo o postulado da doutrina espírita. Postulado que muda a nossa vida, nossa concepção do próximo, de Deus e de nós mesmos. Quem vem à casa espírita somente em busca de fenômenos perde, sem dúvida nenhuma, o melhor da doutrina, até porque o fenômeno em si não estimula ninguém a se transformar numa pessoa melhor. Estando diante da fonte, saem tão sedentas quanto chegaram. E também é preciso que se mencione o grande número de doentes, de enfermos que procuram o espiritismo rogando aos mentores diagnósticos, medicamentos infalíveis, mas sem demonstrarem o menor interesse pela verdade sobre as suas responsabilidades no processo todo que gerou a doença. Mas que ninguém pense em se retirar, que ninguém se levante para sair, ainda que tenha se identificado com qualquer das situações, porque aqui somos todos sempre muito bem-vindos. É que embora as tarefas dos espíritos de luz sejam infinitamente maiores do que nos direcionar em cada ato, e eles jamais nos tratariam como fantoches, porque nos respeitam profundamente, porque acreditam sinceramente em nós, no nosso potencial. Embora a doutrina espírita seria de uma pobreza sofrível se tudo o que ela tivesse a nos oferecer fosse espetáculos. Embora a literatura espírita nos esclareça fartamente que a quase totalidade das nossas doenças é o resultado das nossas próprias infrações às leis divinas, apesar de tudo isso, os mentores desta casa e de todas as casas espíritas sabem que no fundo todos nós estamos em busca de algo que nos mostre o significado maior da vida, algo que conforte a nossa alma e que nos livre desse vazio imenso que insiste em nos perseguir. Então, que ninguém desanime, muito pelo contrário, tudo aqui foi preparado para nos acolher. E é natural, sim, que a maior parte de nós chegue à casa espírita com as mais diferentes expectativas. Afinal, esse é um lugar onde se trata diretamente com os mortos. Como se essa relação só acontecesse aqui dentro. Mas tudo bem. E também é natural. É compreensível nós não fazermos a menor ideia de que na maior parte das vezes chegamos pela primeira vez até uma casa como essa, conduzidos por mãos invisíveis. Mãos de amigos espirituais que já estavam trabalhando para nos despertar para o entendimento das leis divinas, para nos despertar para essa verdade relativa que nós já temos condição de assimilar. Porque os espíritos do bem, eles não têm a pretensão de deter a verdade absoluta. E é por isso que se diz que o Espiritismo nos revela a verdade relativa, ou seja, compatível com o nosso estágio evolutivo e com o nosso nível de compreensão. Mas, uma vez na casa, a gente acaba observando que algumas pessoas conseguem sim alcançar a cura, a solução ou pelo menos um grande alívio dos seus problemas com o tratamento espiritual. Enquanto que outras, e pode ser o nosso caso, continuam com as suas dores, apesar da assiduidade, da frequência aos trabalhos,
dos passes e tudo mais. E por falta de esclarecimento, quando percebem isso, alguns não resistem à tentativa inútil de ir em busca de uma casa mais forte. Mas os que agem assim são os que ainda não conseguiram entender que a mudança interior a que somos convidados quando tomamos contato com a doutrina espírita não significa que todos os nossos problemas serão resolvidos e que nunca mais nós vamos passar por dificuldades. Absolutamente. Nós vamos passar, sim, por todas as que forem necessárias, mas a nossa visão, a nossa postura diante dessas dificuldades depois de conhecermos a doutrina espírita é que faz toda a diferença. Porque o espírita sabe que tudo acontece no tempo certo e segundo a nossa necessidade, não segundo a nossa vontade. Que não existe centro mais forte nem centro mais fraco, desde que se trabalhe em nome de Jesus. E que os espíritos do bem nos auxiliam sempre. Sempre que nós permitimos ou que pelo menos não atrapalhamos muito. E nós nem sabemos se aquilo que nós hoje chamamos de problema talvez persista ainda somente porque foi pedido por nós mesmos antes de reencarnarmos, como forma de evoluirmos mais depressa, de exercitarmos certas virtudes, de adquirirmos certos valores, ou porque se trata da lição difícil que nós ainda não conseguimos assimilar, mas que vai perder completamente a razão de ser assim que nós entendermos isso e nos empenharmos no aprendizado. Ou talvez porque seja a misericórdia infinita do médico das almas nos ministrando o medicamento divino para a cura do nosso espírito. Todos nós sonhamos e, ao nosso modo, buscamos a paz. Mas Emmanuel ensina que a paz legítima resulta do equilíbrio entre os nossos desejos e os propósitos do Senhor. Outra coisa que a gente observa logo que passa a frequentar uma casa espírita são os constantes convites para participarmos das diferentes atividades voluntárias e beneficentes que todas elas promovem. É que essa doutrina maravilhosa, que norteia a nossa vida, essa doutrina que é de tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, no sentido de nos religar ao Pai, a nossa doutrina espírita confirma a sabedoria popular que diz que mente desocupada é a oficina do demônio, porque ela ensina que a atividade do espírito é pensar. Nós, espíritos, pensamos o tempo todo. E se não vigiarmos no sentido de suprirmos essa mente de pensamentos bons, os maus é que vão tomar conta. E como nós damos vida ao que pensamos, pensar é criar. Quando ficamos ociosos, física e mentalmente, e permitimos que predominem aqueles pensamentos mais sombrios, porque nós temos essa tendência, sem perceber, nós estamos alimentando criações mentais que aos poucos vão se transformando em verdadeiras prisões mentais, onde nós mesmos acabamos por nos enclausurar. E mais, hoje a ciência reconhece aquilo que nós espíritas já sabemos há muito tempo, através da literatura maravilhosa, através principalmente de André Luiz. Pensar consome oxigênio e glicose, ou seja, pensamento é energia. E como nós somos um complexo humano, espírito, perispírito e corpo físico, a energia densa daquele pensamento inferior que a gente deixa nascer, que permite que cresça, porque alimenta todos os dias, essa energia malsã afeta o espírito. Afetando o espírito, se imprime no perispírito, impressa no perispírito, se reflete no corpo físico, na forma de doenças. Então, já que manter mente e mãos ocupadas no trabalho nobre nos fortalece e protege física e espiritualmente,
Vamos aproveitar ao máximo a oportunidade divina que é essa encarnação, de modo a que o tempo do qual nós ainda dispomos possa nos favorecer não só na vida presente, mas também na vida futura que nós estamos construindo. E para isso, nós podemos contar com as casas espíritas como essa, que nos abrem as portas para o trabalho na direção do próximo, nos oferecendo a oportunidade de dedicarmos parte do nosso tempo em garimpar as joias, as gemas preciosas que vão compor a nossa riqueza verdadeira, o nosso tesouro imperecível. Inclusive, a esse respeito, Humberto de Campos diz uma coisa linda. Ele diz assim: aquele que menosprezar o tempo do serviço terá que esperar o tempo da misericórdia. Mas, a essa altura, eu fico imaginando que alguém pode muito bem estar se perguntando: mas eu venho aqui para receber o meu passe. E como é que fica o passe em tudo isso? Então os passes não são importantes? Claro que sim. Os passes são verdadeiras transfusões de energia e todos nós precisamos deles de vez em quando, dos tratamentos. Apenas nós devemos nos manter alertas para não nos tornarmos eternos dependentes, porque a casa espírita tem muito mais do que o passe para nos oferecer, e porque as próprias energias maravilhosas que nos são transmitidas através dele logo vão se dissipar se nós não nos empenharmos em mudar a nossa postura diante da vida, em mudar os nossos hábitos e principalmente em mudar os pensamentos que deram origem às nossas dores, sejam do corpo, sejam da alma. Por isso, o passe num primeiro momento ou como um tratamento emergencial é sim de suma importância, mas ao longo do tempo acaba até se tornando secundário quando comparado à importância das palestras, dos cursos que são oferecidos pelas casas, das leituras que nos são indicadas, da oportunidade do trabalho sem nenhum outro interesse que não seja o de poder amenizar de alguma forma o sofrimento de alguém que a gente nem sabe quem é, porque é isso que vai nos despertar para aqueles valores esquecidos, adormecidos. É isso que vai semear esperança, fé, e é isso que vai nos estimular a realizarmos o divino dentro de nós. E quando nós persistimos, reconhecendo a nossa filiação divina e o que isso significa, à medida em que nós aprendermos a confiar mais em nós mesmos e na misericórdia de Deus, a conquistar serenidade e paz interior, nos tornando mais receptivos aos benfeitores espirituais, sem nem percebermos, já não seremos mais as mesmas pessoas, mas a nossa modificação começa a ser notada por aqueles que nós não vemos, mas aos quais, nas nossas várias existências, nos unimos por vínculos infelizes, porque eles passam a ver na mão que um dia impulsionou tantas quedas, a mesma que agora, de forma etérea, se estende num gesto que é ao mesmo tempo o pedido de perdão e o convite para o reerguimento, para o reequilíbrio com a lei, não pela dor, mas na forma do trabalho e do amor que cobre a multidão de pecados e que liberta os cativos dos dois âmbitos da vida. É assim que o milagre acontece dentro da casa espírita. Mas o realizador desse milagre somos nós. Nenhum espírito de luz poderia realizá-lo sem a nossa participação, sem a nossa iniciativa, sem a nossa energia nos impulsionando. Não adiantaria nada um espírito de luz se materializar diante de nós e nos orientar dizendo verdades que nós ainda não temos estatura
espiritual para assimilar. A única materialização que nós realmente necessitamos nesse momento precisa partir de nós, porque é dos nossos bons pensamentos na forma de boas ações. Uma casa espírita é como um banquete espiritual que está sempre pronto, sempre preparado. Nós que constituímos a parte física da instituição é que às vezes nos atrapalhamos na hora de servir. Somos como aquele garçom que, ao conduzir o prato requintado, às vezes tropeça e derruba a bandeja. Mas registrem esses pequenos incidentes na conta de quem ainda está aprendendo, e quem está aprendendo às vezes erra. E não esperem sempre pelos garçons desajeitados. Sintam-se à vontade, sirvam-se das iguarias disponíveis a todos nós. Bebam da fonte. E não se espelhem nunca em quem está falando. Não tomem por exemplo os oradores que, via de regra, são os mais necessitados das próprias palavras. Aliás, nem aceitem como verdades incontestáveis o que diz quem está aqui, seja quem for. Estudem, se informem, pesquisem. Também não tomem, por exemplo, o dirigente da casa. E é claro, é óbvio que eu não me refiro à pessoa do dirigente desta casa, mas no geral. Dirigentes e diretores de casas espíritas têm sobre si uma responsabilidade enorme. E embora a maior parte deles, felizmente, exerça suas funções com amor, com respeito, responsabilidade e por isso mesmo sempre inspirados pelos espíritos do bem, mas são pessoas que também estão às voltas com as suas dúvidas, com as suas imperfeições, buscando caminhos, lutando por se melhorarem. Eles são como nós, criaturas passíveis de falhas. Se espelhem em Jesus. Só Ele é o modelo e o guia. Só Jesus é o caminho, a verdade, a vida, e seguindo por Ele, nós jamais vamos nos enganar. E eu então concluo agradecida e plenamente confiante de que quando nós realmente incorporamos a doutrina espírita e encaramos a vida, que também é cheia de alegrias, claro, mas encaramos principalmente as nossas dificuldades e os nossos desafios com fé, com bom ânimo, com resignação, os nossos maiores, percebendo o nosso esforço, não vão nos encher de glórias, nem nos premiar com algumas vantagens como nós até que gostaríamos. Isso não. Mas com certeza eles nos olharão e dirão: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. E novas provas virão. Que Jesus nos abençoe, que seja sempre conosco, porque ao lado de Jesus e com Jesus ao nosso lado, uma a uma, nós venceremos todas as nossas provas. Muito obrigada.